Você acredita em profecia? Sim ou não? Pessoal, antes de mostrar para vocês e ler versículos que falem de profecias, eu quero deixar aqui o que diz em Mateus capítulo 4, no verso 4. Jesus disse que nem só de pão viveria o homem. O homem não vai viver só de pão, mas de toda a palavra da Bíblia Sagrada, da palavra que vem da boca de Deus. Então, nós vamos falar agora, nesses 3 próximos vídeos, hoje mais 2, de 3 assuntos. São interessantíssimos, algumas pessoas acreditam, outros não, de tudo que nós vamos falar. Nós não vamos falar de coisas que nós dependemos para viver, porque o que nós dependemos é da palavra de Deus. Nós vamos falar de coisas que acontecem na nossa vida para aquele que crê e não acontece na vida daquele que não crê. O que crê é abençoado e o que não crê também é abençoado, tá bom? Então, para falar disso, vamos para Romanos, no capítulo 14. Olha só o que Paulo diz. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele cai ou está em pé. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Sabe por que Paulo estava dizendo isso? Porque ele ficou sabendo que um bando de gente vegetariana, cristãos vegetarianos, estava falando dos carnívoros. E os carnívoros cristãos estavam querendo condenar os vegetarianos porque eles não comiam carne, estavam falando, não, comer carne é certo, quem não come está errado, essas coisas, uns assuntos que não tinham nada a ver. É por isso que Paulo ele escreve para os romanos dizendo, se você crê que pode comer, então coma, não fale, não despreze quem não come. Se você não crê que pode comer, então não condene, não fale mal de quem come. Então, cada um tem se você acredita que pode, pode. Se você acredita que não pode, não pode. E você vai continuar sendo abençoado. E isso acontece hoje, sabe com o quê? Com as profecias. Olha só, em Atos, capítulo 3, nós vamos ver o que aconteceu depois do dia de Pentecoste. Olha só, Atos 3, capítulo 14. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pela profecia de Joel, pelo profeta Joel. Aí ele começa a citar a profecia. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe por que Pedro diz isso daqui? Porque no dia em que o Espírito Santo veio, essas pessoas foram os primeiros a recebê-lo, no dia de Pentecoste, e eles pareciam que estavam embriagados de tão loucos e fervorosos que estavam na presença do Espírito Santo. Foi o primeiro dia, o primeiro momento, os primeiros a receberem, e as pessoas que estavam ali vendo, os curiosos e os deixa pra lá, eles começaram a falar que eles estavam bêbados.
Só que Pedro, ele pega e levanta e fala assim, olha, está acontecendo hoje o que o profeta Joel disse. Se você quiser ver na sua Bíblia depois, isso está em Joel capítulo 2, no verso 20, tá bom? Então, nós vamos seguir para outro versículo, para a gente ver se realmente a profecia é para hoje na Nova Aliança. Nova Aliança, você pode pensar em Novo Testamento, é que eu prefiro dizer Nova Aliança, e se é somente para a Velha Aliança, ou seja, Velho Testamento, só acontecia isso antigamente. No livro de Tessalonicenses, no capítulo 5, no primeiro livro de Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 19, olha só o que Paulo diz. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma ou aparência de mal. Sabe o que Paulo, tudo que a Bíblia diz, o que Paulo escreve, Pedro escreve, o que ele escreveu para as pessoas, para os povos, povoados e tal, os Tessalonicenses aqui, por exemplo, ele escreveu porque ele ouviu falar que o povo estava fazendo algumas coisas. Quando ele diz assim, ó, não tratem com desprezo as profecias, é porque o povo estava desprezando as profecias, porque eles estavam deixando de acreditar. Por que eles deixavam de acreditar? Porque entre os profetas, o diabo colocava um profeta dele lá, e aí esse profeta do diabo falava coisas que não tinham nada a ver com a palavra de Deus, coisas mentirosas, e aí eles começaram a desacreditar. Por isso que Paulo diz, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas elas e retenham o que é bom, fiquem com o que é bom, com o que é verdadeiro. E a única maneira para você fazer isso é pegar a profecia que lançaram sobre você, que falaram para você, e ver se ela está de acordo com a palavra de Deus. Se ela estiver de acordo com a Bíblia Sagrada, essa profecia é verdadeira. Agora, se ela não estiver de acordo com a Bíblia Sagrada, é porque esta profecia é de Satanás, vinda de um profeta de Satanás. Porque hoje ainda existem profecias. No Novo Testamento isso mostra, na Nova Aliança, nós estamos na Nova Aliança, as profecias acontecerão, ainda teremos profecias, os jovens terão visões, os velhos sonharão, ainda hoje tudo isso acontece. Só que os velhos, os jovens do diabo também terão visões, terão revelações, tudo de Satanás, tudo mentirosa, que estão fora da palavra de Deus. E aí você pode dizer assim, ou você pode ouvir alguém dizer, pegar a Bíblia lá no livro de Hebreus e ler para você algo muito interessante, que eu acho que é a mais pura verdade. E olha só o que diz, em Hebreus capítulo 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O que significa isso? Significa que o comum, a maneira mais prática, mais comum de Deus falar conosco é através da Bíblia Sagrada. Esse versículo não anula as profecias, este versículo não anula os sonhos, este versículo não anula as visões. A maneira mais comum é você abrir a sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, porque Ele é a palavra, Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é a maneira mais comum. Só que não anula nada do que o profeta Joel tinha profetizado e o que começou a acontecer no dia de Pentecoste. Então, eu quero que você entenda isso. A profecia ela é verdadeira, então ela está de acordo com a palavra de Deus. Se é mentirosa, está fora da palavra de Deus, ela é mentirosa e você deve descartá-la, reter apenas o que é bom. Se alguém disser para você que que não existe mais profecia, que Deus não fala em sonho, não fala em visão, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Porque Ele fala da maneira que Ele quer, da maneira que Ele sempre quiser, de acordo com quem vai receber, tá bom? Um beijo santo para você. Não se esqueça do que nós dissemos no início do vídeo, que nós não vivemos de profecia, não vivemos de sonho, não vivemos de visão. Vivemos da palavra de Deus, porque ela é o nosso alimento verdadeiro. Mas a profecia, o sonho, a visão são verdadeiros. Beijo santo, fique na paz de Deus, cresça na graça, cresça no conhecimento
leia, coma a palavra de Deus. Tchau, tchau.